Apoio SL Agro, gestão jurídica e contábil para o homem do campo. Apoio William Freire, Advogados Associados. Os seres, as nações, buscam o entendimento para seus propósitos. É um desafio. Competir será sempre um caminho natural para objetivos traçados. Mercados não têm mais donos. Famílias, equipes, grupos têm desejos, carências, sonhos. A realização é uma questão estratégica e exige competência. Em tempos de inteligência artificial cada vez mais abrangente, o olhar analógico avança e se instrui. Paradigmas são vencidos e substituídos a toda hora. Assim, em canais diversos, a vida, os negócios, ideias, soluções precisam de embasamento, acompanhamento, defesa. William Freire, Advogados Associados. Olá a todos, você aí, telespectador do Agrotech News, a visão de futuro no campo. Diretamente dos estúdios do MG News TV, estamos dando início sempre aqui, falando com pessoas e líderes do agronegócio e multissetoriais que fazem de Minas e do Brasil dar certo. E hoje, com um olhar positivo, com um olhar de empreendedorismo, nós vamos trazer aqui a presidente da Irriganor, a Rovena Betina Petrol, que é atualmente a presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste do Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Rovena, no Agrotech News, onde vamos discutir assuntos importantes, principalmente dessa grave crise hídrica que assola o país e seus desdobramentos aí no setor produtivo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, seu Manuel Mário. Uma boa tarde aos ouvintes do Agrotech News. Esse tema, a água, é um tema de extrema importância, ainda mais no Brasil, porque nós somos uma potência agrícola, somos o grande desafio de nações como os Estados Unidos, que nós já estamos passando em produção de soja, em produção de carnes, nações que antes eram tidas como líderes mundiais. No Brasil, e principalmente em Minas Gerais, a questão ambiental, ela é muito forte, e principalmente no que tange a questão de águas. Nós vivemos num semiárido e nós estamos com o desafio hoje de sermos a região brasileira que mais irriga por aspersão. Paracatu hoje é a cidade no Brasil com 71 mil hectares irrigados, cidade que mais irriga por aspersão, e no noroeste de Minas Gerais nós já estamos com 250 mil hectares irrigados. E agora nós estamos enfrentando uma crise hídrica histórica. E o que fazer frente a esses desafios? Então, nós da nossa associação e produtores rurais estamos preocupadíssimos, mas também nós sabemos que existem soluções. E a grande solução para a crise hídrica que está aqui e as outras que ainda vão vir, chama-se reservação de água. Rovena, eu estou vendo aqui, nós estamos aí diante de uma disputa sem precedentes, no meu entendimento, entre a zona urbana e a zona rural, principalmente no que concerne a limitar, né, a irrigação nas plantações. Isso é muito sério, até porque essas medidas estão sendo avaliadas, sim, né, diante desse momento grave, dessa histórica crise sem precedentes hídrica no Brasil, mais uma crise, né? Porque nós estamos, além da crise política, econômica e sanitária, agora diante de uma crise hídrica muito séria. E estão sendo avaliadas, como eu disse antes, para priorizar
a geração de energia elétrica. E a estiagem pode levar ao atraso, com certeza, da próxima safra e a possível escassez de alimentos. Esse é o tema hoje do Agrotech News, que eu gostaria que você agora colocasse para nós exatamente qual é a posição, nesse momento, da Irriganor como polo importante desse setor de irrigação brasileira. Como é que é essa visão toda, nessa pegada hídrica aí que nós estamos imaginando, como que vai ser a reação do que eu falei anteriormente, presidente? A Irriganor, como associação, fortaleceu-se justamente na crise hídrica de 2016 e 2017. Esse conflito que o senhor acaba de falar entre a cidade e o campo, ele existe. Mas na nossa lei brasileira, a dessedentação humana, ela é sempre prioritária frente à irrigação e à produção de grãos. Então, nós temos um exemplo que a gente fala como um case de sucesso da nossa associação. Aqui na nossa localidade, aqui no Noroeste, nós tivemos 2 cidades que ficaram sem água no Noroeste. Uma é na bacia do Ribeirão das Almas, que abastece a cidade de Brasilândia, e a outra é o Santa Isabel, que abastece a cidade de Paracatu de água. Então, nos anos de 2016 e 2017, essas cidades foram severamente castigadas por falta de água para a dessedentação humana. Mas o que aconteceu? As próprias concessionárias de água das cidades, elas não tinham a expertise para poder resolver problemas de gestão de bacias. E nós, produtores rurais, que já desde 2002, quer dizer, já há 19 anos, fizemos uso compartilhado de água em bacias que são decretadas áreas de conflito, nós decidimos pegar essas 2 bacias em questão, que é a bacia do Ribeirão das Almas e a bacia do Santa Isabel, e nós, em conjunto com o SEBRAE e outros parceiros, nós fizemos um estudo da bacia dentro da metodologia que o Estado de Minas Gerais prevê, que chama zoneamento ambiental produtivo, e com isso nós conseguimos apontar onde estavam os problemas de reposição de água no manancial e onde existia a possibilidade da gente fazer barramentos para a reserva hídrica. Então, com isso, a gente transformou uma dificuldade numa oportunidade. E agora, na sequência, após esse estudo que foi feito, nós já estamos com os projetos dos barramentos em andamento e nós temos certeza aí que num curto espaço de tempo, essas 2 cidades estarão livres de qualquer possível futura crise hídrica. A água da cidade será garantida por um barramento que fica bem acima das captações de água. Isso foi feito graças à governança que a nossa associação conseguiu fazer ao longo desse período. O que a gente está imaginando, Rovena, presidente, é que a agricultura não é vilã e não jamais será dessa crise hídrica que está aí, né? Nós somos o setor produtivo, nós sabemos muito bem da importância, né, do volume de água doce e usado para produzir bens e serviços, levando em consideração essa quantidade de água consumida que a gente tem dentro desse contexto hídrico de consumo. E nós sabemos que você, inclusive, como produtora rural aí, criadora de gado, produtora de soja, de milho, de sorgo, sabe a importância que existe. A agricultura nós não temos culpa, notadamente, de sermos os responsáveis e estarmos tirando essa água ou mesmo desviando essa água para atender o consumo. Nós sabemos da importância, sim, do setor produtivo. Hoje, por exemplo, nós estamos comemorando
o Dia Mundial do Leite. E nós sabemos, doutora Rovena, que para produzir hoje 250 ml de leite, ou seja, são necessários, pelas informações, nós temos que ter hoje 255 litros de água. Eu estou fazendo uma comparação sem querer comparar com a produção mesmo de uma carne bovina, por exemplo. Para cada 1 quilo de carne bovina, nós temos que ter 15.400 litros de água. Olha a importância, então, do setor produtivo ligado a essa cadeia produtiva. Como também nós precisamos de 50 litros de água para se produzir 250 gramas de tomate. E, evidentemente, isso no contexto geral da cadeia produtiva, mostra-se a importância realmente do consumo melhor da água. Então, o que a gente imagina é que está a preocupação toda hoje é que a produção seja contingencialmente a responsável. E, na realidade, não somos responsáveis. Nós somos responsáveis, sim, em gerar segurança alimentar, em gerar fomento de produção, só que nós estamos preocupados, sim, com essa segurança alimentar da população e também na elevação dos preços desses produtos em função dessa gravíssima estiagem que está aí, evidentemente, impulsionada por essa falta de água no setor produtivo. Eu queria que você fizesse uma análise comigo nisso que eu disse, em defender a agricultura. Nós não somos culpados, a agricultura não é a vilã desse processo, e sim um contingente de crescimento, de consolidação da nossa economia. E através do agronegócio, eu vejo hoje o aquonegócio. Eu acho que a irrigação que você lidera, e hoje em Paracatu é exemplo nacional desse trabalho, é o novo aquonegócio. Eu queria que você falasse um pouco desse aquonegócio dentro desse raciocínio que eu te disse. Nós não somos responsáveis, nem somos tampouco vilões desse processo. Não é verdade, Rovena? Com certeza. O senhor tem toda a razão. E existe, inclusive, uma distorção dessa questão do uso de água, do quanto a água usa na agricultura. Durante o Fórum Mundial de Águas, que foi em Brasília, o último fórum, nós tivemos inúmeras palestras, e esse tema, o quanto de água a agricultura usa, ele é muito controverso. Nós tivemos uma pesquisadora lá da Universidade de Berlim que chegou ao cúmulo de dizer que para se produzir uma xícara de cafezinho, se gastava 12.000 litros de água. A realidade que nós temos nas nossas fazendas, ela é completamente diferente. Nós usamos água de chuva e usamos um pouco de água para complementar aquilo que a chuva não dá no momento certo. Então, nós produtores rurais, que num determinado momento, quando nós começamos a implantar os nossos primeiros sistemas de irrigação, a gente tinha aquela ideia de que a gente precisava produzir 12 meses no ano. E hoje, com esse advento das crises hídricas, nós aprendemos a usar melhor a água. O produtor rural, ele entende o seu papel dentro do ecossistema, dentro da produção, e hoje praticamente inexiste entre os produtores rurais do Noroeste aquela chamada terceira safra, porque se sabe que essa é uma safra que usa muita água e esgota os mananciais. Então, assim, refazendo aquilo que o senhor falou, são nas fazendas que é reposto a água dos mananciais hídricos. Então, através do plantio direto, que permite uma infiltração da água da chuva, através da recuperação das áreas de APP e de todo o processo de estradas com barraginhas, onde nas propriedades rurais a gente não tem mais aquele escorrimento superficial, água barrenta entrando para os mananciais hídricos ou para os açudes, em função de ações
que nós tivemos justamente para infiltrar a água que chove na bacia. Atualmente, nós conseguimos produzir soja no Noroeste com, no máximo, 150 milímetros de irrigação. E, na sequência, nós conseguimos produzir sorgo com mais 150 milímetros de irrigação. Então, se em anos anteriores, que a gente não tinha o conhecimento desse uso da água, a gente tinha aquela ideia de que tinha que fazer 3 safras, a gente gastava aí 700, 800 milímetros por hectare na irrigação de um pivô. Hoje a gente gasta 300, 350 milímetros. E com isso nós conseguimos otimizar para que mais áreas fossem irrigadas e para que também a gente diminua a pressão sobre o desmatamento. Porque no momento em que você verticaliza a sua produção, você não precisa abrir novas áreas para produzir mais alimentos. Então, assim, existe hoje um conflito em relação à água armazenada para cogeração de energia elétrica, mas se sabe que a geração de empregos do agronegócio que vive da irrigação, ela gera muito mais empregos do que a geração de energia. E o Brasil é hoje um pioneiro, né, nessas fontes alternativas. Então, eu estou sabendo de muitos reservatórios que foram construídos para hidrelétricas que hoje está havendo um remanejo dessa água que seria usada pela hidrelétrica para ser destinada à irrigação. Ô, Rovina, você falou em alternativas aí. Eu falo o seguinte, o Brasil é um país campeão em insolação, nós temos aí, falando das chamadas energias renováveis, nós estamos falando, no Brasil tem 3.000 horas anuais de insolação. Isso favorece as chamadas energias renováveis. Como que está hoje a energia renovável, a energia solar, por exemplo, as energias alternativas no fomento da irrigação? Como que está isso hoje? Hoje, como é que está isso? Hoje, como que a Irriganor está aí? Vocês têm a utilização dessas energias renováveis na captação para promover uma irrigação mais econômica e mais rentável no setor de produção, Rovina? Eu desconheço algum pivô que esteja sendo movido por energia solar. Aqui em Paracatu existe o maior parque solar do Brasil, que eu sei, que é uma das fazendas, inclusive, de um associado nosso, que ele tem 400 hectares de placas de energia solar. Mas, atualmente, existem apenas protótipos para fazer agricultura irrigada com energia solar. Mas eu acredito que num curto espaço de tempo isso seja verdade, principalmente porque muitos produtores rurais têm áreas de barramentos, e ele poderia colocar essas placas de energia solar nos seus barramentos, sendo flutuantes, e essa situação, inclusive, diminuiria em muito a evapotranspiração, e, consequentemente, aumentaria ainda mais a eficiência do uso da água armazenada. Nós até fomos procurados recentemente por uma empresa que quer fazer um protótipo de irrigação de pivô central por painel solar, mas, atualmente, os projetos que eu conheço, eles são assim, o produtor rural, ele tem os painéis de energia solar, ele injeta na rede da CEMIG e ele compra a energia da CEMIG, porque normalmente o seu horário de irrigação é noturno. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Eu falei e fiz uma pergunta, inclusive provocativa, exatamente para até falar mesmo sobre a importância e necessidade inexorável dessa utilização moderna dessa energia alternativa e renovável, fazer parte realmente do setor produtivo. Eu defendo, não só pela OAB, mas como
uma pessoa que luta ali sistematicamente para melhorar os resultados no campo, defendo essa reutilização da água e essa melhor consciência, né, que são necessárias para se ter melhores condições de plantio, de vida. Eu acho que nós estamos vivendo uma era extremamente importante para diminuir, inclusive, os impactos ambientais, né, cada vez mais aflorados, né, no país. E no Brasil, que tem aí uma agricultura sustentável, né, uma agricultura tropical, que nós temos, como você disse anteriormente, podemos ter até 3 safras de produtos, de milho, por exemplo, de feijão, como é o caso aí na sua região. Quer dizer, o Brasil tem um potencial extraordinário de crescimento e, evidentemente, que precisa de políticas públicas, de uma nova lei agrícola, no meu entendimento, voltada para trazer também esses aspectos também dessas energias, realmente essa bioenergia, que ela precisa de vir com mais rapidez para o campo. Viu? Nós estamos aqui hoje, telespectadores do Agrotech News, a visão de futuro no campo, diretamente aqui dos estúdios do MG, do TV, MG News TV, falando exatamente dessas medidas importantes e desses impactos que nós estamos passando nessa grave crise hídrica e seus reflexos aí no setor produtivo. Nós estamos aqui hoje, tivemos a honra de estar falando com a Rovena Petrol, que preside aí essa importante Riganor, que precursiona importantes avanços aí na irrigação e congrega produtores importantes como ela mesma no plantio, no desenvolvimento agropecuário e agrícola aí do nosso noroeste de Minas. E tivemos a honra, nós estamos chegando já no final desse programa, a gente falou muito aqui, preconizou a importância da segurança alimentar e da preservação, até porque essa lei, nós temos aí a Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006, que exatamente criou a segurança alimentar e nutricional brasileira, que consiste, né, na realização desse direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. E quando você fala em alimentos de qualidade, você fala automaticamente quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como bases práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. E diante dessa falta de água, o direito de todos ao acesso a esse alimento pode ser, como nós falamos aí, prejudicado até mesmo com a escassez desses alimentos, que além de prejudicar o abastecimento, dificulta também a produção alimentícia. Isso é bom, nós estamos levantando aqui um debate que até então a mídia ainda não levou em conta da gravíssima situação que nos encontramos, e estamos alertando que se não tivermos uma boa safra que se avizinha, nós vamos ter um elevado aumento de preços também nesses produtos. E isso mostra-nos cada vez mais, Rovena, com muita transparência, essas dificuldades que grande parte da população será prejudicada. Então eu faço um apelo agora também a todas as autoridades envolvidas no setor que começam a discutir, e a própria mídia discutir situações realmente para enfrentar mais essa crise aí que o país está passando. Gostaria, Rovena, que você fizesse, nas suas considerações finais, as suas observações importantes do que a gente conversou aqui hoje, nesse momento, e falasse qual que é a sua visão realmente dessa relação direta com essa falta de água e a segurança alimentar, Rovena. Qual que é o seu entendimento? Indiscutivelmente, a questão da segurança hídrica, ela passa pela construção de barramentos. E nós tivemos no Brasil, recentemente, 2 acidentes gravíssimos com barragens que romperam. Então, durante muito tempo, a própria sociedade associa barragem ao acidente que aconteceu em Brumadinho e Mariana. O que nós estamos conseguindo desmistificar é que barragem de rejeito de mineração é uma coisa completamente diferente
de barragem de reserva de água. O nosso governador, sensibilizado com os apelos que nós fizemos, né, e inclusive com o auxílio da nossa secretária de Agricultura de Minas Gerais, a dona Ana Valentini, que é produtora rural também, e que sempre foi muito sensível a essa questão da reservação de água, o nosso governador, ele conseguiu alterar um entendimento interno dentro do órgão, e o licenciamento de barramentos com menos de 150 hectares foi muito facilitado. E a segunda ação que foi dada no sentido de permitir que Minas Gerais flexibilize a construção de barramentos foi a flexibilização do corte da palmeira buriti. Porque em muitos locais onde se vai fazer uma barragem para a reserva de água, existia essa palmeira que era protegida pela lei mineira. Então, assim, os produtores não querem sair devastando, mas se tiver um lugar cuja localidade é propícia para construir um barramento e tem algumas palmeiras, hoje ele tem a permissão de cortar desde que ele faça essa reposição em outro lugar e com isso então dar segurança hídrica. Nós temos um exemplo na Espanha de um rio numa região de muito pouca chuva, onde a população ribeirinha tem o orgulho de dizer que eles não entregam água nenhuma para o mar. O mar já tem água que chega. Então, eles reservam toda a água que chove ao longo do curso daquele rio em barramentos. E esses barramentos, eles não enchem todos os anos, mas a cada 7 ou 10 anos, o volume de chuvas é muito bom, então enchem todos os barramentos e ao longo dos outros anos, eles vão utilizando essa água que foi armazenada no período de maior bonança. E é isso que nós precisamos fazer no Noroeste. Eu fico muito feliz aí com as suas considerações. Eu acho que elencamos aí a Ana Valentini, que foi, inclusive, você a sucedeu exitosamente à frente da Irriganor. Ela é hoje uma secretária da Agricultura de ponta aqui nos destinos de Minas. Junto com o governador Zema, tem feito realmente um trabalho fantástico, no sentido de potencializar ações de governo importantes para melhorar as coisas. Eu, fazendo as considerações, eu entendo agora que o governo federal tem que criar algumas salas de entendimento com diversos ministérios para se evitar também um problema de um eventual apagão de energia elétrica. Nós estamos, como há seca, não há água nas hidrelétricas, nós também estamos correndo um risco sério de se enfrentar um problema também que eu imagino que o governo tenha que tomar medidas saneadoras aí para se evitar também problemas dessa ordem. Eu gostaria muito de agradecer a você aí, telespectador, pela sua audiência, agradecer aos nossos patrocinadores, cumprimentar aí o Senar, cumprimentar a FAENG, que agora, os seus 70 anos, comemora agora, dia 7 de julho, uma grande festa que com certeza culminará na comenda da medalha do ministro Alisson Paulinelli, no dia 14 também, que premiará também Minas Gerais como um dos grandes ícones da agricultura sustentável mundial no Nobel da Paz, com certeza. Queria cumprimentar a SLA, cumprimentar o William Freire, cumprimentar também essas pessoas e agradecer, Rovena, a sua participação no Agrotech News e agradecer você também aí, telespectador, mais uma vez pela sua audiência e convidá-los para estarmos aqui na próxima semana com mais um programa do Agrotech News. Boa semana a todos e bom feriado.